Boa noite, vamos dar início à live de hoje. Vamos falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre como ter um negócio magnético, um negócio de resultado. E eu vou receber hoje aqui o Márcio, que ele que é consultor do Sebrae e trabalha pelo Sebrae e também de forma própria. Ele que é um grande empreendedor, um grande consultor e vai trazer bastante conhecimento para a gente essa noite. Então, a você que já está aqui nessa live, eu vou pedir que você compartilhe essa live para outras pessoas, para outros empreendedores, para que venha aqui fazer as suas perguntas sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre vendas. Então, deixa eu avisar aqui para a turma que já estou ao vivo e aguardar aqui a entrada do querido Márcio. E talvez você esteja perguntando assim: nossa, que tema é esse? Negócio magnético, como assim? Nós vamos detalhar tudo para você. Então, já anote aí as suas perguntas, que a gente vai receber aqui o Márcio, ele que é um grande empreendedor, um grande consultor, e vai estar aqui junto com a gente nessa noite de hoje. Compartilhe essa live, chama os seus amigos. Eu sempre tenho muito prazer em falar sobre empreendedorismo. Eu amo muito falar sobre empreendedorismo. Amo muito falar sobre mentalidade, amo muito falar sobre negócios, amo muito falar sobre novas perspectivas, novas oportunidades. E é assim, a gente tem que sempre estar buscando muito conhecimento, a gente precisa estar buscando novas parcerias e buscar de fato, né, novos aprendizados, novas oportunidades, um novo olhar sobre tudo, para que a gente tenha novas ações. E o objetivo maior nessa nossa caminhada é a gente realizar, é a gente fazer, é a gente se sentir muito bem e a gente buscar mesmo aquilo que de fato nos dá prazer. Algumas pessoas falam assim: nem sempre a gente consegue obter sucesso naquilo que a gente ama, né? Eu conheço muitos profissionais que de fato estão frustrados, fazem o que amam, mas de fato não conseguem obter o retorno financeiro que gostaria. Eu conheço algumas pessoas, e você também pode conhecer alguém que faz o que ama, trabalha no que ama, mas não conseguiu reconhecimento, não conseguiu retorno financeiro sobre aquilo que de fato ama, tem talento, tem dom, enfim. Mas talvez faltou aí uma parceria, faltou uma estratégia, faltou uma mentoria, faltou um suporte, faltou uma oportunidade. Então, a gente também, assim como nós também encontramos pessoas que se frustraram ou que estão frustradas, a gente também encontra pessoas que fazem aquilo que amam e elas conseguem obter os resultados. Eu, por exemplo, trabalho no que eu amo e eu consigo ter os resultados. É uma busca contínua de obter ainda mais resultados e obter ainda assim um alcance muito maior, mas é um processo. Então, como dizem muitas pessoas e muitos grandes pensadores e escritores, e muitos especialistas e muitos experts, eles dizem o seguinte: nem tudo aquilo que a gente quer, a gente tem. Nem tudo aquilo que a gente quer, a gente tem, mas a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a perspectiva, a gente não pode perder o desejo, a gente não pode perder o sonho, a gente não pode perder a oportunidade de sonhar. Então a gente tem que estar realmente mentalizando, visualizando, sonhando, para que esse sonho se materialize, que esse sonho se realize. Então tudo é um processo. E nada vem da noite para o dia. Tudo é um processo, é uma caminhada. Para alguns, o sucesso e a realização chega muito rápido. E para outros, o sucesso e a realização demora um pouco mais. Mas o meu objetivo aqui essa noite com o Márcio é a gente poder trazer um novo olhar, mais conhecimento, para que vocês possam ampliar ainda mais
a mentalidade e a visão de vocês sobre tudo. Um beijo pra Zélia, saudade de você também. Quero ver você aqui, viu, Terlânia, querida, um beijo. Foco no processo, o resultado é consequência, exatamente. Ontem foi maravilhoso. Obrigada, Ju, amei ter você aqui. Parabéns pela palestra ontem. Obrigada, chefe Hugo César. Um beijo pra você, meu amigo. Você é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz. Todos vocês são maravilhosos. Eu posso esquecer de alguém, não quero esquecer de ninguém. Minha maninha já tá aqui, Eli Vasconcelos, estava ontem na palestra. Que bom ter vocês aqui. O Márcio, ele já chegou por aqui. Cadê ele? Deixa eu convidar logo para ele acessar aqui a live. Vem pra cá, Márcio. Ei, eu quero ouvir vocês, tá? Já vão anotando aí as perguntas, que o Márcio vai tirar aqui todas as nossas dúvidas. Júlia, um beijo pra você, querida. Júlia tá aqui na live também. Cadê você, Marcos? Manda solicitação aí. Marcos, ó. Eu falando Marcos. É Márcio. Eu vi meu irmão aqui, viu? E falando Marcos o tempo todo. Tem o Gilson Ramos aqui, vocês. Obrigada, Jussara. Nós brilhamos. Vocês estavam maravilhosos no evento ontem. Muito obrigada aí pela parceria de vocês. Chamar o Márcio aqui. Vamos, Márcio. Acessa, porque a gente quer te ouvir. Tenho muitas perguntas já para você aqui, viu? Vamos aguardar. Então, gente, perceba que nós temos muitos empreendedores, muitas empreendedoras, muitas pessoas maravilhosas e queridas aqui nessa live, que eu tenho muito respeito e muito amor, pessoas que eu admiro demais. O Márcio já entrou aqui. Eli Carneiro, boa noite. Que alegria. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Vamos ativar isso. Hugo, depois quero você numa live comigo, viu? Aceita aí, Márcio. Vem pra cá. Thaís. Estou esperando o Márcio entrar. Larissa, querida, obrigada por tudo. Você foi maravilhosa. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre empreendedorismo. Nós vamos falar sobre negócios magnéticos. Vamos falar. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir muito bem? Tá tudo certinho? Se sim, diz assim: estou conseguindo te ver, estou conseguindo te ouvir. Tá tudo bem? Veja aí, que eu estou na dúvida se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho, né? Um minutinho, ó. O Márcio pediu um minutinho para poder acessar aqui a live. Então, nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre mentalidade empreendedora. Então, fique à vontade para vocês fazerem as suas perguntas. Ó, tá tudo certinho, vocês estão conseguindo me ouvir. Então, eu já vou fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês que são empreendedores, os que estão buscando ser empreendedor, qual o maior desafio que vocês encontram? Qual o maior desafio? Escreva aqui para mim. Qual o maior desafio que vocês encontram para empreender? Qual o maior desafio que vocês encontram? Já responde aí para mim qual o seu maior desafio no empreendedorismo. E a segunda pergunta que eu faço para vocês, vai lá a segunda pergunta. A sua mentalidade é uma mentalidade positiva ou é uma mentalidade mais negativa? Seja bem sincero aqui, a sua mentalidade é mais positiva ou uma mentalidade mais negativa? Olha aqui a Jussara, estou começando a ver e ouvir, estou conseguindo ver e ouvir. O que é empreender? Ele está aqui também. No que é empreender? Eu não entendi. Mas vamos lá. A sua mentalidade é mais positiva ou mais negativa? Fala aqui para mim. Minha mentalidade é positiva. E qual o seu maior desafio? Ah, sim, entendi. No que empreender? No que é que eu vou empreender? Certo. Já vou anotando aqui, porque aí quando o Márcio entrar aqui, a gente já vai conversar sobre esses pontos. Vejam só. Olha aqui a Socorro dizendo que tem uma mentalidade positiva. No que empreender? Muitas pessoas tentam muitas coisas, né? Eu comecei a empreender com doce, eu comecei a empreender vendendo salgados, eu comecei a empreender vendendo produtos, eu comecei a empreender vendendo aí Herbalife ou o Rinodê, enfim. Então, roupas, várias pessoas aí iniciam o seu empreendedorismo com as oportunidades que vão aparecendo. Então, eu já vou pedir para você fazer uma mentalização. Quando você era pequena,
Quando você era pequena, vou falar como se eu estivesse falando só para mulher, tá? Mas os homens não fiquem chateados comigo, tá? Quando você era pequena, o que é que você mentalizava? O que é que você gostava? O que é que você falava? Eu quero que você volte lá à sua infância. O que é que você falava para as pessoas? O que é que você amava fazer? O que é que você dizia que ia fazer quando lá criança? Ah, eu gostaria de empreender no ramo da educação, eu gosto muito de ensinar, ou eu gosto da parte de cozinha. Você criança, o que é que você amava fazer? Ou aqui, a Lidiane, a minha mentalidade, ela é muito por tempo, mas muitas das vezes negativa. Olha aqui, Socorro diz que a mentalidade é positiva, a Lidiane que a maioria das vezes a mentalidade é negativa, a Jussara a mentalidade positiva, vendo peixe, Socorro disse que empreende com restaurante, eu sonhava em ser mãe, ter uma família, pronto, você está empreendendo aí como mãe na maternidade. Minha maior dificuldade, por ser iniciante, é não ter renda suficiente para investir no meu negócio e captar clientes. Entendo. Gostava de moda, queria ser cantora, artista, perfeito. Quando nós falamos em empreender em um negócio, tá? Quando nós falamos em empreender em um negócio, vamos falar nesse empreendedorismo, porque existem várias outras formas do empreender. Vamos falar, eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero ser dona do meu próprio negócio. Vamos falar sobre você empresária, tá? Você empresária. E aí é muito importante que tenhamos uma mentalidade positiva, certo? Porém, com estratégia e pé no chão. A gente precisa ter pé no chão, a gente precisa planejar esse negócio direitinho. Aí, quando em uma transição para a mente mais positiva, estou em transição. Parabéns, Geilson. Quando a Jussara diz assim, para captar, para poder investir no meu negócio, é interessante pararmos para planejar esse negócio. Que a maioria das pessoas que empreendem, ela não para pegar um papelzinho. Gente, eu estive conversando recentemente com um grande empresário, milionário, e uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele não tinha um plano de negócio lindo, sabe? Ele não tinha um plano de negócio lindo. Mas quando eu peguei o caderno desse milionário, eu fiquei assustada com o caderno desse homem. Eu juro a vocês que, se ele me permitir um dia, eu vou falar o nome dele, tá? Mas como eu não pedi autorização, eu não vou falar o nome, tá? Mas quando eu peguei o caderno dele, eu juro a vocês que eu chorei. O caderno dele tinha toda a anotação, com os rabiscos, com gráfico, a letra, assim, no próprio punho, sabe? Não era um caderno lindo, não era um caderno perfeito, um caderno que ele comprou na melhor papelaria. Caderno simples, mas que ali valia ouro. Quando eu abri, que ele disse assim, que eu perguntei se ele contratou alguém para fazer um plano de negócio, eu perguntei o que é que ele fazia para ter um negócio tão bem sucedido assim, e qual era a mentalidade dele. Ele falou assim, a minha mentalidade sempre foi muito positiva, eu sempre fui muito da ação, eu sonho muito, eu imagino muito, eu acredito muito, mas tudo meu é muito anotado. Eu anoto tudo. Então, o que eu percebo com as pessoas que chegam até mim para poder pedir ajuda nessa parte do empreender, a maioria delas, elas não têm um plano. Elas não têm clareza sobre aquilo que elas querem. Primeiro, elas não têm clareza de onde estão e elas não têm clareza daquilo que elas querem. Então, assim, estão realmente muito perdidas. E diz assim, Lilian, o que é que você acha sobre isso? E eu digo, tá tranquilo. Que bom que você tá perdido. Que bom que você está procurando ajuda, porque você percebeu que você está perdida. Porque se você não estivesse perdida, talvez você não estaria procurando ajuda. Mas o que eu quero pedir para vocês aqui, tá? Eu quero pedir, tenha muita clareza sobre aquilo que vocês querem. Quando nós temos clareza, a gente vai com foco, sabe? Direcionado. Isso facilita. E não seja a agenda dos outros. Faz a tua própria agenda. Não se perde naquilo, sabe? Você tem ali seu cronograma, você segue aquele cronograma. Quando eu abri o caderno desse cara,
ele tinha escrito lá com quem ele precisava falar, quem eram as pessoas e as instituições que ele precisava procurar naquela semana para ele alcançar os objetivos dele. Então, ele colocava até o perfil do funcionário que ele precisava para poder ter um negócio ainda mais próspero. Então, eu conversando com esse cara que é milionário hoje, eu fui mesmo para poder ouvir dele todas as estratégias que eu estou precisando das estratégias dele para eu ir para o meu próximo nível. Porque dessa forma eu consigo ajudar ainda mais as minhas mentoradas, né? Então, veja, quando ele me mostrou esse caderno, que eu comecei a perguntar se eu poderia olhar, se ele disse, não, fica à vontade, olhe tudo. E eu chorava. E ele ficava dizendo assim, por que você está chorando? Aí eu disse, eu nunca vi tanto ouro, tanto diamantes, tantos brilhantes anotados aqui. Gente, o que foi que eu vi nesse caderno? Clareza. Muita, mas muita clareza. De uma forma simples, que não estava no computador, que não estava no portfólio, que não estava com imagem nem gráfico, mas estava ali, tudo que ele precisava, com muita clareza. Qual o recurso que ele precisava, quem eram as pessoas que ele precisava fazer parceria, quem eram as instituições que ele precisaria procurar, quanto de recurso que ele precisaria, o que é que ele precisaria aprender, quem eram as pessoas, qual o perfil dos funcionários, para ir para o próximo nível, o que é que ele precisaria fazer, e estudo de mercado que ele precisaria fazer. Entende, gente? Então, assim, é jogo de gente grande. Empreender é simples, tá? Eu não tô querendo dizer para vocês que empreender é uma coisa do outro mundo. Empreender é simples, mas o primeiro caminho, a primeira coisa que nós devemos fazer é a gente ter clareza. Clareza, clareza. Olhe, uma folhinha simples. Ó, e vocês entendem que agora eu já anotava, eu tenho um caderno para tudo. E agora eu tô anotando em folha, assim, toda ideia, todo insight que eu tenho, eu tô anotando, porque se eu já tinha muitos cadernos, eu já anotava muita coisa. Quando eu já vi muitos mentores falando sobre isso, a ideia de você ter um caderno, a ideia de você anotar, sabe? Mas eu queria ver um caderno, de fato, com alguém que tem um grande resultado, sabe? E quando ele me mostrou isso, gente, a quantidade de recursos para cada coisa, o perfil de cada funcionário, a clareza, a pesquisa, o que é que ele precisaria aprender. Então ele não fica correndo, sabe? Sabe aquele estilo que você fica correndo atrás do dinheiro e o dinheiro corre de você? Porque existem muitos empreendedores assim, fazendo só o hoje, o aqui e agora para suprir uma necessidade. Não, ele já tem tudo muito planejado. Dessa semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Tudo, muito, tudo nesse caderninho, sabe? Nem marcar texto tinha, mas muito claro, muito claro. E juro que eu olhava para aquilo ali e eu dizia assim, que coisa linda. E eu olhava para ele e dizia assim, parabéns por sua humildade, por você me receber. Eu quero ainda fazer uma live com ele, mas ele não é muito aberto assim ainda para fazer live. Mas eu sei que eu vou conseguir essa live. Eu sei, já está mentalizado aqui. Eu já joguei para ele que queria fazer essa live com ele. Ele disse que ia pensar. Muito, gente, muita clareza. E o meu pedido, olha aqui, é o Márcio dizendo que o Paulo Vieira fala sobre isso, né? É justamente desenvolver o hábito de escrever as conquistas futuras. Perfeitamente. E eu vou logo chamar o Márcio e aí a gente vai conversando mais sobre esses pontos, tá? Que Márcio, ele é maravilhoso. Cadê meu amigo? Vem pra cá, amigo. Que a gente já... E nós vamos falar mais sobre isso, essa clareza, tá? Esse escrever, detalhar. Aê! Deu certo. Olá, Tá aqui. boa noite. Deu certo, certo. Rapaz, eu acho que o fuso horário aí de Petroleiro é diferente aqui de Recife, porque você chegou muito primeiro do que eu, e eu Ah, estava ainda aqui resolvendo algumas deu questões, certo. mas estamos aqui. Estamos aqui. Márcio, eu tô tão feliz que você vem para Petrolina. Eu já quero começar, gente, falando aqui para vocês, tá? Nosso líder, Muito feliz esse também. líder é maravilhoso. Ele vai vir para Petrolina.
Então, já começa falando aí. Quantos dias você vai passar? O que é que vai acontecer? Já fale logo sobre isso para poder a gente entrar no assunto sobre empreender e tornar o seu negócio magnético. Eita, que tema poderoso. Se Vamos embora. apresente também, né? Tô fazendo primeiro um dever de casa aqui, que eu peço pros amigos aí, que é mandar o aviãozinho aí ó, do seu lado direito. Manda esse aviãozinho para no mínimo aí 5, 10 pessoas, porque vai vir conteúdo poderoso hoje magnético, porque está junto aí com Lília Kochiyama, uma pessoa altamente magnética, né? Não tem como a gente trazer um conteúdo que não seja da altura do que ela sempre está trazendo aí para vocês. Então, gente, muito prazer, sou o Márcio Borba, esposo da Gabriela, né? Venho da área de administração, nascido numa família de empreendedores do segmento varejista, e nascendo no varejo, a gente acabou desenvolvendo uma carreira dentro do varejo, foi para o varejo bancário, e desde 2010, ou seja, 12 anos, a gente trabalha com treinamento, palestras, consultorias e mentorias, e em parceria grande e forte com o Sistema S, né, com o Sebrae e o Senac, que é justamente o Sebrae e o Senac daí de Petrolina, que está promovendo, né, vamos dizer aí, nessa próxima semana, 3 dias que a gente vai estar realizando aí oficinas, trabalhando temas super importantes que vai permear justamente, já está rolando, né, na verdade aí, na conversa com o Lilian aí, sobre o que vocês empreendedores, né, precisam estar desenvolvendo e se atualizando durante a caminhada de vocês, e para quem ainda está querendo empreender, eu vi aí que tem algumas pessoas que ainda não sabem, né, Lilian, não tem clareza, e a gente vai estar falando justamente sobre como a gente atrair clientes, vai ser uma das oficinas, depois como a gente se relacionar com esses clientes, ou seja, eu consegui trazer o cliente para bater um papo comigo, né? Se a gente vai para o digital, ele está no meu funil de vendas, seja lá fazendo uma conversa pelo WhatsApp, pelo direct, no chat, por e-mail, como é que eu abordo esse cliente, como é que eu apresento os meus produtos, os meus serviços para atender uma dor, a necessidade dele. E aí, depois disso, vem a terceira oficina, que é negociação e persuasão. Então, como é que eu consigo, por exemplo, driblar ali algumas objeções, porque de repente esse cliente ele não está querendo pagar o preço do produto que a gente está ofertando, entregando, e aí como é que eu saio, né, dessa situação aí? Então vai ser uma construção bem bacana de 3 dias, 12 horas de bastante conteúdo prático, mão na massa, é uma oficina, né? Não vai ser só teórico. Teórico eu digo que é 10, 20%, porque os 80% vai ser prático. Então são 12 horas e Lilian, a cereja do bolo, o preço, as 3 oficinas por R$ 100. Meu pai do céu, eu tenho que conseguir um bocado de gente para botar nesse negócio aí. Gente, vocês que estão aqui, ó, nós temos 27 pessoas. Se você conseguir uma pessoa, você diz assim, eu vou e vou com uma amiga. A gente precisa movimentar o Vale do São Francisco, a gente precisa mudar a mentalidade. Precisa mesmo. Nossa região é maravilhosa, Márcio. Nossa região tem muitos empreendedores, pessoas fantásticas. Conheço demais. E a gente precisa desse start aí para ficar uma região ainda mais poderosa e de forma a que as pessoas busquem muito conhecimento nessa oficina para melhorar os seus serviços, é claro, e até ter esse despertar para empreender em outros negócios também, né? Que maravilha. Que maravilha. Isso. O Geilson disse, vou levar uns 5. Maravilha. Vamos embora, Geilson. Garanto para você que não vai se arrepender e, na verdade, se brincar, a gente já emenda já de terça, quarta e quinta, que são terça, quarta e quinta. Então, já leva o colchão lá que a gente já fica direto. Imagina uma oficina por 3 dias pelo valor de R$ 100. Maravilhoso, maravilhoso. R$ 33 praticamente, né? Cada oficina. Então, 4 horas por dia, né? Por noite, na verdade, né? Terça, dia 6, quarta, dia 7, quinta, dia 8. Já me inclui. Qual período? Fala tudo. Pronto. Detalhe aí, Márcio. Então, o período é justamente esse. Terça-feira, dia 6, quarta, dia 7 e quinta, dia 8, das 6 às 10. Então, nesses dias, se programa para não pegar trânsito, se programa para poder largar mais cedo, deixar alguém para cobrir você, porque o Sebrae está fazendo um grande esforço com a agenda da gente, porque realmente, graças a Deus, aí a gente está com a agenda bem apertada, bem corrida de trabalho, e isso mostra o quê? Mostra que o mercado está reagindo, né? Que o mercado está buscando capacitação. Então, só para ter uma ideia, Lilian, a gente está atendendo um cliente mesmo, uma empresa, que é hoje a maior provedora de internet de Pernambuco, e que a gente, inclusive, está para até acontecer e fazer um treinamento
com o pessoal deles aí de Juazeiro, porque eles estão indo para outros estados, que é o pessoal da Detel Telecom, Daniel Telecom. E eles estão chegando forte aí na região de vocês também. E eles toda semana contratam em média 50 pessoas. Olha que maravilha, maravilha. Então, Tá bem. durante a pandemia, eles crescendo. Isso é um dos negócios, né? Eles têm vários outros negócios. Então, assim, estão aí partindo para quase 1.000 funcionários aí até os próximos 2 meses. Hoje estão com a média de 800. E fora eles, que têm pego boa parte da agenda da gente, o Sebrae também e o Senac tem também trazido outras demandas em compra e demandas também do público em geral. E Petrolina não pode ficar de fora. E aí, Edneide Libório, nossa grande gestora, que alguns devem conhecer aí, Maravilhosa. fez o convite para a gente e a gente está atendendo o convite. Então, segunda-feira já estou por aí. Segunda-feira de manhã, a gente já tem algumas movimentações nas rádios, tá para sair TV também. Então, nos aguarde que a gente vai fazer, né, um movimento muito bacana aí nessa cidade maravilhosa que eu gosto muito, que é Petrolina. Maravilha, vai ser muito bem-vindo, amigo. Nós vamos receber Obrigado. braços abertos e com todo esse conteúdo aí valoroso para a gente. Ó, tem gente perguntando aí sobre inscrições. Então, as inscrições, o link de inscrição está na minha bio. Então, olha aí o Gelson dizendo, já vamos tomar um café na segunda. Vamos embora, Gelson. Né? Segunda-feira à noite eu tenho outro encontro com Lilian, né, Lilian? Vai ter um encontrão aí do movimento aí do QGR. Quem não sabe o que é QGR, depois aí vai falar no direct com Lilian aí, que é um movimento muito bacana, que tem transformado aí a vida de muita gente, não só na questão da tua. Vamos orar muito. Isso é show de bola. Essa experiência é muito bacana. Mas aí, ó, quem quer saber questão de inscrição das oficinas, está na minha bio. Primeiro link lá na bio, você se inscreve lá. Mas não vai agora não, tá? Deixa eu terminar a live que aí você se inscreve, porque agora a gente vai entrar aí com bastante conteúdo, né, Lilian? Maravilha. Então vamos lá, vamos falar o que é isso, é empreender, o que é, como. Fala aí, comece falando sobre empreendedorismo, falando sobre como ter um negócio magnético. Já estou aí curiosa com essas chaves. Vamos embora, né? Quando a gente fala de empreender, a gente fala de que são sonhos, né? Ideias que surgem na mente da gente. Eu gosto muito lá do T. Harv Eker, né? Do Segredos da Mente Milionária, que é um best-seller, um livro que todo mundo que empreende ou intraempreende, ou seja, que tem o próprio negócio ou está empreendendo no negócio do outro, né? Porque quando você está trabalhando enquanto CLT ou prestando serviço, você está empreendendo só que internamente. E aí inclusive, um dos melhores caminhos para você querer ter seu próprio negócio é primeiro você ter tido, se possível, uma experiência no negócio de alguém. Por quê? Porque você economiza energia, você economiza dinheiro, você tem menos estresse. Por quê? Porque você vai ser um dos que fazem parte, né, de uma organização, onde ali você vai desenvolver algumas atividades durante o dia e vai estar batendo o olho, tendo um olhar holístico, olhando o tudo ali, como é que funciona a organização, como é que funciona cada setor. É muito comum quando, por exemplo, né, quem vai para a faculdade e que está no período ali de estagiar, de, por exemplo, poder ter a experiência de ser um trainee, né, ou seja, de ser um estagiário mais diferenciado, que consegue, por exemplo, ter opções melhores ali dentro da organização, e tem empresas que, inclusive, eu gosto muito de uma, que eu não sei se ela existe ainda, que é a Sencom, uma empresa bem antiga, que ela trabalhava com questão de consultorias, né, de prestações de serviço, e ela tinha um programa chamado Perdidos no Espaço, que o trainee chegava lá e ele passava um ano dentro da empresa, passando a experiência de 15 dias, 20 dias, pelos setores da empresa, e no final de um ano, ele prestava um relatório dos resultados que ele teve em cada setor, e os setores também prestavam um relatório desse estagiário. E aí, baseado, ou seja, nessa checagem de relatório, então a diretoria via qual foi o espaço que ele gerou ali mais resultado e que ele também se agradou, e daí, ou seja, ele ia para um setor, ou seja, para ser a pessoa certa no lugar certo. E essa empresa, eu acredito que ela tem ainda bastante resultado que ela existe, com certeza. E quando a gente vem para essa questão de empreender, então é isso. Se eu tenho a oportunidade de poder pegar a experiência com quem já está, então, no mercado, fica muito mais fácil, que foi o meu caso, por exemplo. Então, eu comecei trabalhando nos negócios da família, e aí a gente sabe que é desafiador trabalhar, né, dentro de casa, né, trabalhar justamente com os familiares, e aí acabou que meu irmão mais velho foi o primeiro, né, a ir para o mercado, e em seguida eu fui também, né, porque aí tinha algumas coisinhas que não estavam conseguindo se alinhar entre eu e o meu pai lá, então eu fui para o mercado, e aí rapidamente
me enquadrei no mercado bancário, que foi assim, sensacional. Por quê? Porque são instituições, né, que têm uma gestão fantástica, que tem uma estrutura gigantesca e, inclusive, eu até fiz tese não, eu fiz até um TCC, né, de uma pós minha, justamente falando sobre um dos setores lá do banco, que era sobre a parte de gestão de pessoas de ouvidoria, né, trabalhando sobre o que hoje está muito se falando, que é a experiência do colaborador, ouvir mais o colaborador, porque se fala muito sobre a experiência do cliente, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, mas como que eu vou gerar uma experiência no cliente, né, nesse consumidor, nesse cliente externo, se eu não gero uma experiência para o meu cliente interno, né, que é meu colaborador, que é esse intraempreendedor, que é esse parceiro. E aí, a partir disso, que eu consegui perceber, então, como que funcionava uma organização, como funcionava a estrutura, quando houve uma fusão em um desses bancos, então, eu acabei participando de um grupo que foi convidado a sair para o mercado, né? Ou seja, foi convidado ali para empreender, porque aí eu já tinha na minha mente que agora eu vou, né, empreender, vou trabalhar não mais para um cliente, vou trabalhar para vários clientes. Então, antes eu trabalhava para aquela instituição e agora eu trabalhava, né, para vários clientes, foi começando a trabalhar com treinamento, com consultoria, e aí foi onde justamente um colega de trabalho disse para mim um dia, Márcio, cara, tu já pensou em ser palestrante? Porque hoje tu explicou os produtos do banco aqui para aqueles funcionários que, meu amigo, eu não sabia que tu tinha um porte. Eu fiquei brincando, não, cara, que é isso, não sei o que e tal, mas aquilo ficou na minha mente, que quando eu saí do banco foi a primeira coisa que eu lembrei, né? Eu disse, cara, eu vou fazer palestra, fazer treinamento. E aí a gente começou, né? Eu digo a gente porque eu tinha uma amiga que também já era professora, e a gente se juntou e a gente começou a fazer, então, algumas palestras, alguns treinamentos, nem sabia quanto cobrar, a gente queria era só ter jeito na nossa frente para poder falar sobre vendas, atendimento ao cliente, liderança, ou seja, tudo que a gente já tinha feito de curso, se capacitado, trabalhado também pelas empresas, e aí a partir disso a gente tem a oportunidade de se capacitar com a formação de consultoria, e depois começando a se credenciar no Sistema S, Senac, Sebrae, e a gente vindo para esse mercado mais tradicional, mais formalizado, né, com as parcerias. E aí foi quando a gente começou, então, a ver justamente, né, a estrutura do nosso negócio, né, que hoje a minha empresa, são duas, na verdade, né, tem Inovando Consultoria e Treinamento, e tem a Claita Educação Corporativa. A gente começou a perceber, então, que o sonho, né, as ideias que a gente tinha lá atrás, elas estavam se concretizando, justamente como você falou antes da gente entrar aqui. Buscando ter objetivo, buscando ter uma clareza, buscando ter um plano de negócio, buscando olhar, né, para frente, né, para um ano, para 2 anos, ou seja, fazendo, né, uma caminhada agora, uma jornada do que precisava fazer continuamente, com foco e disciplina, para mais lá na frente a gente conseguir, né, alcançar justamente objetivos de certificações, de viajar para congressos que requerem mais investimentos. Por quê? Porque são subsídios para poder a gente aumentar nosso portfólio, aumentar o nosso repertório, na verdade, porque hoje não é mais o que a gente vende, mas é o que a gente defende, né? Ou seja, qual é a causa por trás do que a gente está oferecendo? Porque se a gente vai falar já do nosso tema de negócios magnéticos, o que as pessoas vão procurar, inclusive, são 5 pontos, né? Eu até elenquei 5 pontos, né, que o marketing de estratégia magnética, ele direciona para que a gente possa, então, conseguir ter uma perenidade no mercado, ou seja, que eu possa conseguir, de fato, ter um negócio atrativo, um negócio assim que viraliza, que as pessoas dizem, poxa, eu quero ser cliente dessa marca, porque essa marca, ela, de fato, traz algo diferenciado que ninguém faz. Que o primeiro ponto é relevância. Então, se eu não sou relevante, se eu não mostro para as pessoas o que eu tenho de essência, o que eu tenho de causa, o que eu defendo, eu só sou mais um no mercado. E aí a gente vê muito, por exemplo, aqui em Recife, não sei se em Petrolina é assim também, aquelas ruas no centro, né, aquelas ruas que tem a Rua das Óticas, a Rua das Lojas de Imóveis Planejados. E aí muitas vezes a gente vê negócios que têm dado muito certo nessas ruas e tem negócios que não estão dando muito certo. E a gente vê também negócios que saem dessas ruas e vão para outros locais que tipo não tem nenhuma ótica, não tem nenhuma loja e dão resultado. Porque o pessoal olha assim, essa ótica não vai dar certo não, porque a Rua das Óticas é ali, na Manuel Borba. O cara tá indo para cá, saúde. Mas aí por que dá resultado?
por conta justamente de estar gerando, o primeiro ponto, por exemplo, relevância. Quando ele quebra o padrão de sair diferente do local geográfico, por exemplo, porque já já vai entrar sobre questão de ambiência, né? E a gente fala muito, né, justamente aí nas mentorias quem participa, né, de ambiente. E ambiência é o que, Márcio? O ambiente, mais a frequência desse ambiente. Mas antes disso, voltamos para a relevância. O ambiente é o terceiro. Então, se eu estruturo bem a causa que a minha marca vai defender, então eu já trago um primeiro atração magnética. Porque aí eu vou criar um impacto, eu vou criar um desejo, eu vou atiçar, né, que aquela necessidade que seria de comprar algo similar, básico, vamos olhar, por exemplo, para celular. Então a gente tem aí, né, uma batalha, vamos dizer assim, que inclusive eu estava participando de um curso esses dias de uma mentoria, e a gente abordou esse case, né, sobre a Nokia, né? Quem aqui nunca teve uma Nokia que atira a primeira pedra, né? Todo mundo tinha aí o celular, que a gente até brinquei dizendo o seguinte, Nokia, eu faço uma comparação um pouco chula, mas assim, Nokia e barata. Se tivesse uma guerra nuclear, só quem sobrevivia eram as baratas e o celular Nokia, né? Porque o bicho era bom, né, de ter ali, né, o hardware, né, justamente o aparelho e a bateria, né? Mas a questão do software, a questão do touch, a questão digital, a questão do sistema, que era o Symbian, ficou a desejar. E aí chega ali meados de 2007, 2008, justamente a Apple pegou um celular retangularzinho, né, que inclusive muito sensível, qualquer quedinha quebrava, né, ou ainda quebra. Hoje tem as películas de proteção, mas até então não tinha. E aí o que acontecia? Revolucionou com o touch, revolucionou com o software iOS. E o que acontece? A Nokia achou que não ia ser abalada, porque tinha 52% de mercado, a Nokia começou de 2007 em diante, até chegar a meados de 2012, 2013, ter só 3% de mercado. E por quê? Porque perdeu relevância. Porque o ego, o orgulho de quem tinha 52% do mercado, que achava que era a única Coca-Cola do deserto dos celulares, dos mobiles, não ia perder mercado. E aí, paralelamente, quando surge, então, a Apple, surge também Samsung. E aí, quando a gente parte da questão de necessidade e desejo, a gente, por exemplo, Samsung tem aparelhos maravilhosos por 2, 3, 4 mil reais, que, assim, são muito interessantes. Paralelamente, buscando competir ali com o iPhone, onde o iPhone ele não tem milhões de aparelhos. Ele tem o lançamento anual e ele tem alguns aparelhos para trabalhar ali, né, preços mais acessíveis, mas que nem vende tanto quanto o que é o lançamento anual. Por quê? Porque desejo, né? Steve Jobs dizia o seguinte, você vai desejar o iPhone 12 até que eu lance o 13. Você vai desejar o 13 até que eu lance o 14, porque o cara era mestre de trabalhar a relevância da maçãzinha, da marca dele. Exatamente. Amigo, mas deixa eu te falar, ontem eu estava no evento, aí uma moça tirou uma foto naquele momento maravilhoso, várias moças lindas ao meu lado pedindo foto, e tirei uma foto com o meu celular, que é um iPhone, o iPhone 11. Aí daqui a pouco chega aí eu disse, ei, ficou legal a foto e tal. Enfim, nem tinha gostado muito, porque eu achei as luzes estranhas assim, sabe? Mas tá bom. Aí a outra chega com o iPhone 13 e tira foto no mesmo local. E ficou perfeita. Quando Olha ela aí. mostrou, aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Que filtro é esse? E ela disse, não coloquei filtro, não. Aí eu disse, Vitor, deixa eu olhar esse celular. iPhone 13. Aí eu automaticamente, eu quero o iPhone 13. O 11 já não serve. Eu quero o 13. Nossa, a qualidade da foto Olha é aí. perfeita. Perfeita, perfeita. Enfim. E aí, é isso que você falou, né? Então, eles não atualizam só por uma questão de status, né? De atualizar, que entra isso também, né? Essa questão aí do brand, de você ter ali, né? Ó, compra logo, Lilian, né? Já Vou estou comprar fazendo. logo, eu tenho que comprar logo. Amei. Então, é isso que a gente tem que aprender com essas grandes marcas e que não é nada do outro mundo, que é o que a gente vai já estar abordando aqui. Então, como é que eu posso, né, cada vez mais Agora, fazer com veja, que... Márcio, a gente tem outros celulares de outras marcas que têm uma qualidade muito boa para vídeo, para foto,
tão quanto a do iPhone, né? Mas a gente acaba, enfim, a relevância, a marca, a história, tudo isso aí que você falou, né? Então, enfim, mas assim, quem tem iPhone acaba se acostumando e não querendo o outro, né? Eu tinha muito receio e quando eu tive iPhone, eu não penso em trocar. Então, eu estou satisfeita e ele tem coisas assim que são realmente muito boas, muito relevantes. Então, Não, e não é só iPhone, né? Na verdade, é a Apple, né? Como um todo, né? Porque uma vez que você entrou na Apple, você começa pelo iPhone. Mas aí daqui a pouco você vai para o AirPod, né? Os fones de ouvido. Aí daqui a pouco você vai para, né, o iWatch, o relógio, né? E aí você vai ou para o Mac ou para o iPad. Ou seja, você completa a família toda, né? Aí ainda tem, né, o Apple TV. Então, ou seja, a família toda se conecta e a família toda, justamente já está falando aí, a experiência do usuário, o UX, né? Então, eles preveem, né, comportamentos. Uma coisa que a gente tem que entender sobre relevância é que eles geram conteúdo sobre o que vai ser lançado, já trabalhando no gatilho mental da antecipação. antecipação, nossa. Né? Eles se antecipam muito. Para vocês terem uma ideia, essas empresas de tecnologia, elas já têm tecnologia estocada de 5, 10 anos. Então já tem um iPhone 20 aí. O que pode acontecer na época de ser lançado é que vai sofrer de repente alguma alteração por conta de algum desenvolvedor independente, ele desenvolver algum aplicativo, desenvolver um novo Instagram, um novo Facebook, né? E aí, ou seja, aquilo ali mudar o jogo do que a Apple vinha lançar. E isso é cultura, Samsung também. É só a gente ir lá para fora, né, Linha? Que a gente vê, por exemplo, um mercado automobilístico. Nossa. Lá existem modelos de carro que até hoje não chegaram aqui no Brasil, lá já é coisa velha, né? O carro já está lá há 5, 4 anos, né? E aqui no Brasil nem tem ideia de quando vai chegar ou nem vai chegar, porque às vezes o produto é específico para aquele mercado. E aí, às vezes, quando sai de lá para cá, acaba que por conta da cultura, por conta da estrutura do país, o produto ele é pivotado, ou seja, ele muda de acordo com a cultura, né, de mercado. E aí esse ponto de relevância, a gente entender isso, né? Como é que eu posso estar desenvolvendo relevância através de quê? Através de conteúdo, né? Através de estudo, né? E de prática com o cliente, buscando, ou seja, saber o que é interessante para ele, né? Criando justamente valor para ele. Como é que eu posso estar gerando valor para ele? Como que é o caso como você falou. O que a Apple vende muito? Ela vende momentos, né? Então, seja você ir para um evento importante, você precisa tirar uma foto ali bem feita, precisa fazer um vídeo bem feito, não só para poder estar postando nos stories que você estava lá e tudo mais, mas de repente para poder estar completando seu portfólio e ao mesmo tempo, hoje stories é portfólio. Hoje a gente entendeu o seguinte, o feed é a nossa vitrine. Vamos pensar aí na questão de loja física e loja online, né? De quem está pensando em empreender. Então entenda que do mesmo jeito que você tem que cuidar da sua loja física, eu gosto muito de fazer um movimento com o cliente quando a gente faz trabalho de consultoria, que é atravessar a rua. E aí, Márcio, como assim atravessar a rua? A gente atravessa a rua e fica olhando o negócio dele por 5 a 10 minutos do outro lado da rua. Por quê? Para a gente ter uma visão aérea justamente como é que está a fachada dele, como é que está a percepção externa. As pessoas passam e aí as pessoas elas são atraídas pela fachada que ele está oferecendo. A fachada está atualizada, a marca impacta, a marca comunica o quê? Então, fala aí, meu amigo, minha amiga, tá olhando aqui para a tua marca, e aí, o que é que você sente de percepção? Você está comunicando. Fala aí para mim, não, minha marca comunica isso e isso. Aí quando ele atravessa a rua, ele, cara, minha marca não está mais comunicando isso. Comunicou lá na época de papai, de mamãe, de titio. Excelente você falar isso da frente de loja, mas isso vale também para a nossa própria imagem, autoimagem. O que é que as pessoas, Isso, você que é profissional autônomo, profissional liberal, enfim, qualquer profissional, quando as pessoas olham, o que é que elas veem? Gera confiança. Você está passando ali autoridade, está passando confiança, tá? Enfim. Então, a nossa autoimagem também conta muito, né? E não só do estabelecimento, da loja, enfim. Então, a gente também tem que se preocupar com isso. Se é uma pessoa que realmente, assim, demonstra confiança, então, é muito da comunicação, verbal, não verbal, que você está comunicando através da sua autoimagem, né? não, e aí e isso é muito interessante, por quê? Porque a gente começa a ir para outro ponto, que é o ponto da empatia.
que é o segundo elemento do marketing magnético, que é eu entender que eu estou criando algo não para mim, mas eu estou criando algo para o outro, então eu preciso calçar o sapato do outro. Se eu puder explicar o que é empatia, empatia é calçar o sapato do próximo. Por quê? Porque se eu for calçar o sapato de Lilian, eu sei que o número dela é bem menor do que o meu. Então, ou seja, vai ficar desconfortável para mim. Mas a ideia é essa. É porque no desconforto, ou seja, na zona de desconforto que eu vou crescer. Entendendo justamente qual é a necessidade dela, aonde eu atendendo essa necessidade básica, eu consigo depois despertar o desejo para que ela, por exemplo, venha a adquirir itens e produtos e serviços que saem do básico e vai justamente para algo mais premium, que é, por exemplo, como, né, a Apple faz muito bem. E aí, a partir disso, então, a gente pega esse movimento, por exemplo, de atravessar a rua e olhar o negócio de fora, que em supermercados, por exemplo, isso aconteceu de esse movimento aonde a gente viu, isso inclusive viralizou muito na pandemia, não sei se você viu essa postagem, de supermercados que hoje, até mercadinhos, quando você chega para pegar a cestinha, por exemplo, aí a gente tem a cestinha que o cliente leva lá e que diz que não precisa de ajuda, e tem aquela cestinha em que ele está que ele pega e que está à disposição para ele ser abordado por alguém. Por quê? Porque uma rede de supermercado que começou, né, desenvolvendo essa ação, ele treina todos os colaboradores para, de fato, aquela mensagem que fica aqui atrás dizendo posso ajudar, seja colocada em prática. Porque quantas vezes a gente não vai no supermercado e toca lá no colaborador, moço, moça, só uma informação, eu estou querendo saber sobre aquele pacote de biscoito, assim, assim, assado, tá? Não estou achando aqui, você sabe onde é que, se tem aqui, né, qual é o setor de tal, ele, eita, isso não é meu setor, eita, tá em falta, e dá as costas, né, ou ali mesmo vira e fica ali, né, trabalhando na função dele de repositor, né, já que a maioria são repositores. E aí, cadê a empatia com o cliente? Cadê aquela frase ser colocada em prática do posso ajudar? Né? Na verdade, era meu botar assim, não posso ajudar, né? Tipo, não toque. E aí a gente já tem, então, ou seja, uma pequena diferenciação onde a gente vê ali justamente só uma mudança, né? Quero ajuda, não quero ajuda. Porque o cliente já sabe o que quer, já vai, né? E aí é onde a gente vê que são pequenas ações que não precisa reinventar a roda, que não precisa, né, fazer estratégias mirabolantes para poder, né, atrair o cliente e se relacionar com ele. Porque empatia é justamente esse ato de relacionamento profundo, de fazer com que o cliente, por exemplo, em outra rede de supermercado, essa em Natal, o Nordestão, a mulher que é muito comum, né, tá levando a criança, tá levando um carrinho para fazer compra e com a criança. E aí os carrinhos que tem justamente a cadeirinha para botar a criança lá, já tinham sido ocupados. Aí já primeiro ponto, né? Poucos carrinhos para bebês. Carrinhos de compra com o carrinho do bebê. E um funcionário teve, né, a visão de perguntar à cliente se ela queria que ele empurrasse o carrinho dela enquanto ela ficava com a criança ali para terminar as compras, para terminar a feira dela. Essa mulher fez um textão, né, se você botar lá no Google aí, funcionário que ajuda cliente com bebê fazer a feira, supermercado nordestino em Natal, você vai ver lá. Isso, o que é que acontece? Isso virou agora uma regra. Então, o cliente que chega, né, com bebê de colo, os funcionários já têm uma atenção redobrada. Porque quem é mãe, você que é mãe, então sabe bem o perrengue que foi naquela época lá de estar dando conta, né? E muitas vezes aí não tem uma estrutura de ter uma babá, de ter pai, de ter mãe, de ter suporte. Brasil, inclusive, né, tem aí mais de 50% das casas chefiadas só por mães, né? Às vezes, né, não tem o pai ali presente, então toda uma estrutura que precisa de muita empatia. E a gente, como empreendedor, tem que entender isso. Se eu quero ter um negócio magnético, primeiro, a relevância vem no conteúdo da marca, do que eu estou propondo a me entregar, e segundo, entregar. Então, a empatia vai fazer isso. Vai trazer justamente ali esse olhar de, pô, a necessidade dela é que ela precisa de alguém para dar suporte a ela. E os nossos colaboradores vão fazer isso. Márcio, eu vejo muito, e a experiência própria, muitas pessoas divulgam suas lojas nas redes sociais, tem um Instagram incrível que chama atenção, e quando a gente clica na bio, ele direciona para o WhatsApp e ninguém te responde.
quando vai responder é 2, 3 dias depois. E automaticamente ali você nunca mais entra em contato com aquela loja, você já vai atrás de outra que te dá uma atenção muito mais rápida. Então, é muito importante você que está aí na rede social, que está começando agora, que entrou, enfim, cuidado, porque da mesma forma que você pode estar tendo a oportunidade de atrair o seu cliente através do Instagram, ou seja, de uma outra forma. Você leva ele para o concorrente. Exatamente. Quantas e quantas vezes aconteceu comigo? Eu digo, 3 dias depois, não, já resolvi, não, já consegui. Porque o cliente tem pressa. Se ele procurou é porque ele quer aquele produto e ele tem a pressa, ele quer aquilo rápido. E aí você vai responder com 3, 4 dias depois, não preparou, não deixou 2 ou 3 pessoas ali para fazer esse atendimento rápido. Enfim, então, cuidado. Eu tô sempre online. Eu sempre estou conectada. E eu sempre digo assim, quando eu não estou, é porque eu estou realmente muito ocupada, mas automaticamente, quando eu, por exemplo, passo o dia em atendimento, eu já deixo meu celular com alguém, ou já solicito a alguém e digo assim, vai responder no povo, diga que eu respondo assim que eu terminar os atendimentos. Por quê? Mas eu sou prova disso, né? Quando eu preciso Isso. falar com você, você não responde ali, eu digo, ela está em alguma reunião, em alguma mentoria, está trabalhando. Né? Exatamente. Ou vai a mensagenzinha eletrônica, ou deixo com alguém, mas eu respondo. Não passa de algumas horas, assim, é rápido. Porque a gente tem que ter isso. A gente tem que se preocupar com esse atendimento, se colocar no lugar do outro, porque o cliente está esperando, ele quer uma resposta rápida. E isso você falou já conecta com o terceiro ponto aqui dos 5 itens estratégicos magnéticos, de marketing magnético, que é a questão do ambiente, né? E aí, partindo já para depois para a ambiência. Que quando eu tenho, justamente que foi falado aí, né? O Gelson falou, né? O comercial tá com delay, né? E aí o Lucimar Maurinho falou, ontem eu fui a uma loja que os funcionários quase me expulsaram. Então, o que acontece? Quando o ambiente ele não tem essa frequência, ou seja, essa ambiência de querer, de fato, ali ser um ambiente magnético, nesse ambiente atrativo, ele já começa justamente com o relacionamento entre os colaboradores. Ou seja, a falta de compromisso que muitas vezes vem sempre da liderança, não tem como. Então, comportamento repete padrão. Exato. Então, não tem como ter um proprietário, um diretor, um CEO, um dono de empresa maravilhoso, né, maravilhosa, e o colaborador fazer diferente. Se ele dá o exemplo. A não ser quando a gente tem a pessoa errada no lugar errado. Exato. Que aí é o que a gente já estuda dos nossos mentores, né? Quem erra no recrutamento vai gastar muito dinheiro e muito tempo em treinamento. Exato. E aí pode dar certo, como pode não dar. E aí é quando a gente entende que quando eu tenho um ambiente comercial controlado, e aí o controlado vem justamente do controle da gestão, de se eu tenho uma estratégia de funil de vendas, que é atrair o cliente através de tráfego orgânico, né? Que é gerar um conteúdo relevante, gerar um conteúdo empático. E aí eu consigo fazer bem a minha vitrine digital, trabalhando no feed ali. Não venda, né? Eu fico muito ainda triste, porque eu vejo perfis de Instagram, né, de marcas, de empresas, que é uma verdadeira panfletagem digital, fazendo ali anúncio dos preços do produto. Ninguém entra ali para já querer comprar negócio. Por quê? Porque ali é a tua vitrine. E a vitrine, que inclusive atrai muitos clientes para entrar na loja, é a vitrine que não tem preço. Já percebeu isso? Que a maioria das vezes, quando você, mulher, entra dentro de uma loja, é porque a vitrine ela está bem alinhada com a estratégia ali de visual merchandising, que a gente chama de VM, que deixa você ali congelada. Ah, meu Deus! Que look maravilhoso, que coleção, né? Deixa eu ir lá ver o Bacana. preço. Ela vai clicar e vai ver o preço. É o outro passo, né? Pois é, apesar que hoje, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor diz que quando você anuncia, né, ou seja, coloca um produto ali no feed, você é obrigado a já fazer o link com o Instagram Shopping, já colocar a etiqueta ali, já colocar o preço. Porque a gente entra em outra discussão gigantesca que rolou na pandemia, que é quanto que é o preço, vem no direct. Ou seja, eu pedindo, eu enquanto dono de loja, proprietário, pedindo para que Lilian, por exemplo, me faça um favor. Lilian, tu quer saber o preço? Manda um direct para mim. Como assim? Né? Então, faz a estratégia errada 2 vezes. Primeiro,
só fala sobre venda direta ali, colocando o produto, e segundo, quando coloca o produto, não diz o preço imediato, ou não manda o preço imediato. E aí, mas Márcio, é porque, veja só, o meu produto é um produto de ticket prêmio alto, é um produto de construção de preço, que se eu jogar o valor ali, se eu jogar o preço ali, no feed, no texto, ou no comentário, já vai dizer que está caro, e aí vai pelo efeito manada, que vai contaminar o outro. Eu digo, mas meu amigo, sabe por que isso acontece? Por conta de que você não entende que venda é relacionamento. Então, antes do cliente comprar de você, ele compra você. E a grande pergunta é, e você sabe se vender? Porque a grande questão de a gente passar por dificuldades em vendas e gerar negócio é porque a gente não entende que vendas é relacionamento. E se eu vou trabalhar a questão de relacionamento, é que eu já estou começando a falar aqui. Primeira coisa, relevância. Então, se a gente pega a questão de relacionamento, nós dois que somos casados, como é que aconteceu a chegada ao match, né? A chegar ao ponto de ter lá o primeiro encontro, depois ter lá o primeiro beijo, depois passar o tempo namorando, noivando, casando. A questão de um entender que o outro era relevante, um para o outro, né? Então, Lília olhou lá para o esposo dela na época, que era o paquera, eu olhei para minha esposa na época, que era paquera, e disse, poxa, essa menina tem algo que é relevante nela. Poxa, esse menino, esse rapaz tem algo que é relevante. E aí, ou seja, se atraíram pelo conteúdo que foi descoberto ali entre ambos. Começou a gerar uma empatia, né? Eu conhecendo a história da minha esposa, que na época era paquera, você do seu esposo na época paquera, e disso foi criando um ambiente. Foi começando, ou seja, a gerar relacionamento, a gerar intimidade, né? Eu digo que relacionamento gera proximidade. Proximidade gera intimidade. Intimidade revela a identidade. Então, quando o cliente percebe que a sua identidade é uma identidade mais de interesseiro do que de interessante, ele corre. Ele vai embora. Porque se está ali só com um feed de panfleto digital, você não está entregando nenhum conteúdo de relevância, de empatia, de um ambiente bacana para comprar aquele produto. Ele vai embora, vai dizer, não, se for por questão de panfleto, então quando eu quiser sentir a necessidade de fato comprar, eu vou. Porque ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu vou acordar para comprar sapato, para comprar sandália, para comprar relógio, para comprar celular, para comprar curso, mas acaba que no fim das contas a gente pode chegar no fim do dia e ter feito uma compra, né? Por quê? Porque justamente uma necessidade que eu tinha até adormecida foi despertada e que acabou virando desejo. Porque ao ponto de eu fechar uma venda ali online, se eu estar querendo fechar, é porque os gatilhos mentais, ou seja, as estratégias magnéticas ali, estão sendo colocadas em prática. Então, quando eu pego uma marca que ela mostra qual é a causa do produto dela, que de repente ali está apoiando alguma causa social, alguma causa ambiental, quando ela, por exemplo, mostra os colaboradores felizes, fazendo propaganda da marca ali, que a gente chama de advogados da marca, ou seja, o colaborador é o próprio influencer. Em vez de eu estar chamando muitas vezes ali um influenciador que cobra milhares de reais, eu boto o próprio colaborador, né, e dando resultado, a gente bonifica ele. Então, ou seja, eu trabalho o próprio, né, influência da casa, que tem, ou seja, pessoas que ele conhece, que até a indicação, né, o marketing de indicação favorece para isso. Então, quando eu percebo que vender não é reinventar a roda, que vender é sobre entender primeiramente de pessoas, porque tudo é feito por pessoas para pessoas. Exato. Quando eu tenho esse ambiente que é propício para isso, então, seja, eu começo a mudar o jogo. Eu começo a entender que, por exemplo, eu preciso ter uma pessoa, um profissional, uma empresa para cuidar da minha vitrine digital. Eu preciso ter uma pessoa, um profissional, uma empresa para cuidar da minha vitrine presencial, que é o caso quando a gente chega para fazer uma consultoria e a gente vai trabalhar toda a gestão de marketing, de vendas, de gestão de pessoas. E aí a gente criar um ambiente que tem uma frequência que as pessoas dizem, meu irmão, ninguém gosta de fila de supermercado, mas aquele supermercado nordestão, por exemplo, cara, eu vou para a fila com o maior prazer lá. Porque a gente está na fila e a gente vê, por exemplo, colaboradores chegando e dando uma amostra, uma prova, né, de um produto novo que eles estão lançando ali para quem está na fila. Né? Enquanto a gente está na fila, tem televisões ali próximo da fila que ficam ali passando notícias, informações, está passando um jogo, está passando um filme. Né? Eu vejo ali que tem
um supervisor de frente de loja que está atento para o caixa que vai ficar liberado, já para chamar, para poder antecipar. Então, ou seja, existe uma experiência do usuário ali, como Jesus falou mais cedo, que faz com que o cliente, mesmo esperando ali um tempo que é muito precioso, mas esse tempo ele acaba também despertando outros desejos, outras experiências, né? Porque na Disney, quem já foi na Disney, passa muitas vezes 2 horas, Beto Carreiro também, ou outros parques de diversão, 1 hora, 2 horas na fila, que não tem como não ser. Por quê? Porque o ambiente é magnético. Todo mundo quer para Beto Carreiro, todo mundo quer para Disney, todo mundo quer para um Play Center, por exemplo, e vai esperar. E aí o que é que essas marcas fazem? Elas geram experiências durante a espera na fila, para poder o tempo passar e as pessoas não perceberem. Além de, claro, que dependendo da pessoa também, a pessoa faz amizade, a pessoa já cria ali um network, né? Tá sempre se conectando com os outros e não vê o tempo passar. E aí falei, muito. Relevância, empatia, Ambiente. ambiente. De ambiente a gente parte para a estratégia de conteúdo persuasivo, conteúdo magnético, que é copyright, né? Ou simplesmente copy, né? Que é muito falado nesse formato mais resumido no marketing digital. Que é quando eu pego, né, e criei primeiro esses 3 pilares, né, de relevância, de empatia e do ambiente, e aí agora eu tenho que comunicar isso de uma forma mais arrumada, de uma forma mais alinhada, que é quando eu vou fazer uma propaganda na televisão, quando eu vou fazer uma propaganda de rádio, quando eu vou para as redes sociais, e quando eu tenho o meu próprio colaborador que tem ali já esse discurso na ponta da língua. E aí o que acontece? Eu, entendendo de pessoas, eu entender de comportamento, eu vou trazer a fala certa para a pessoa certa. Você, como uma grande especialista na lista comportamental, você utiliza assessments justamente para poder entender os perfis, né? O muito conhecido aí por muitos, né? O DISC, né? De trazer ali dominância, influência, estável e conforme, né? Então, dominantes, os que são mais objetivos, os que são mais imperativos, que querem informações rápidas, resultados rápidos. Então, se eu for falar, levar um colaborador que é influente, que vai falar muito, né, que vai demorar para entregar a mensagem para ele demorada, ele não vai ter paciência e vai embora. Ou ele pode até ficar, né, se ele estiver precisando muito do produto, do serviço, mas ele vai ficar impaciente, ele pode não voltar mais. Então, muitas vezes, né, o cliente, ele vem e não volta, por quê? Porque está se comunicando errado com o cliente, né, não está entendendo o perfil comportamental. Ou, justamente, quando eu vou falar de copy mesmo, de texto ali, eu estou colocando um texto de uma forma, o criativo de outro. Então, eu tenho uma foto assim, eu tenho um vídeo assim que comunica isso, e o texto comunica isso. Não tem equilíbrio. Então, o que acontece? Não vai dar match. Ou seja, não vai ser magnético. Então, eu tenho uma sorte muito grande, né, de a gente ter pessoas na nossa equipe que cada um tem, né, uma experiência muito bacana, e uma delas é copyright, né, que inclusive é a minha esposa, né, que é a nossa copy aí, que eu tô lá, muitas vezes escrevendo o texto e tal, e aí o que acontece? Passo para ela, e ela diz, ó, ontem tu acertou, mas hoje não tá comunicando bem não. Aí eu digo, peraí, ela disse, rapaz, é isso mesmo, tá totalmente diferente aqui. Então, ou seja, Casa de Ferreira, espeta de pau. Eu digo, e ela, como assim? A imagem é essa, o texto é, o tema é esse, tu tá falando sobre isso. Eu disse, sabe o que foi? Eu pensando já no que eu vou falar em outro dia, então não é isso não. Aí eu confundo. E aí, por sorte, né, que a gente tem, né, ela como sócia aí para poder ajudar a gente. Então, é preciso também, além de estudar sobre o tema, a estratégia, se possível, ter o profissional da estratégia. Por quê? Porque a gente vai entrar no ponto que é time, né? Que é o quinto ponto. Se eu não tiver as pessoas certas no lugar certo, que vão me dar a oportunidade de eu poder estar delegando para poder eu pensar na estratégia, porque a ideia de empreender e ter um negócio magnético é eu poder, como dono, o pai da criança, né, o pai do filho lá do negócio, poder pensar em visão estratégica, poder olhar para frente, como você falou muito bem do seu não sei se é cliente ou é mentor, cliente, né?
o empresário lá, né? Que ele tem um caderno, vamos supor, um caderno de capa preta, como fala o Paulo Vieira, né? Para justamente eu estar escrevendo, ou seja, os objetivos que eu quero alcançar de médio e longo prazo. E aí, para isso, eu preciso estar com minha mente livre em alguns momentos do dia, ou até em vários momentos do dia, para pensar nessas estratégias que demandam mais esforço, mais energia, que de repente é o que está acontecendo, por exemplo, com o pessoal da Detel Telecom. Então, eles são hoje a maior provedora de internet de Pernambuco, né, em primeiro lugar, e assim, estão com folga, por quê? Porque eles estão todo dia fazendo estratégias para poder sair na frente das grandes concorrentes. E uma das ações deles, principalmente, é que eles estão ou se tornando parceiro de provedores locais, ou estão adquirindo esses parceiros. Né? Ele diz, ó, aqui a estratégia que eu estou vendo dá para a gente caminhar junto. Né? Eu vou, por exemplo, fornecer link dedicado para poder você fornecer para a sua região. Ou chega um momento que diz, ó, é melhor você trabalhar com a nossa tecnologia, com a nossa estrutura. Por quê? Porque a gente vê que só a parceria para a gente não dá. Então, em vez de a gente se tornar concorrente, vamos se tornar parente. Né? Então, Márcio, parente. O Lucimar colocou aqui, né? Esse é o maior desafio dos empreendedores na questão da formação de time. Eu trabalho nessa consultoria de formação de time e poder trabalhando a mentalidade. E a gente precisa recrutar bem. Às vezes acontece também que no mercado acaba que você não encontrando, né, uma mão de obra bem qualificada, como você realmente descreve, mas é realmente buscar até encontrar. Mas pelo devido à pressa, da maioria das empresas, por muita pressa, e abrir o negócio precisa vender, vamos pegar um perfil mais ou menos próximo àquilo que a gente precisa, e aí vai, treina a equipe, trabalha. E muitas vezes, por falta da clareza do próprio gestor, e não passar para a sua equipe aquilo que de fato ele quer. Às vezes fala, tem que vender, tem que vender, tem que vender. O time sabe que precisa vender. Ele sabe que ele precisa vender. Mas existem outras coisas, outros aspectos por trás, que também pode ser questão de mercado, que também pode ser sazonalidade, também pode Sim. ser questão dos próprios produtos, enfim. Existem vários pontos que precisam ser analisados. E aí, quando a gente entra nessa parte do time, é necessário você que está aqui empreendedor assistindo essa live, tenha muita clareza realmente do seu negócio, clareza do mercado, sentar com o time, entender o time, ouvir o time, organizar o time, ir para a rua com o time, viver o que sentir a dor do time também, porque não dá, porque na maioria das vezes eu percebo que o próprio gestor, ele fica na sala. Ele fica na sala, apenas dizendo para o time o que precisa ser feito, mas às vezes ele não vai sentir a dor do time, sabe? Para entender o que é que o time está passando, para que de fato eles juntos possam ter as melhores estratégias. Então tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser visto e é claro, entender que precisamos de pessoas e que essas pessoas precisam estar em sintonia com aquilo que o dono da empresa quer, que o gestor quer, que o CEO quer, sei lá, quem é que está com o líder, quem está acima. Então, entender qual é a missão, qual é a visão dessa empresa, quais são os valores dessa empresa. E, às vezes, eles se retratam apenas aos números, mas ele não vê o todo. Então, por isso a importância de um plano de negócio, por isso a importância de descrever ponto a ponto, por isso a importância de entender que não são só os números. É claro que toda empresa ela quer lucro, ela quer resultado. Isso. Senão ela não permanece, ela está com foco nisso. Mas precisa analisar tudo que leva ao lucro. Todos os pontos. E isso é estratégia. E tudo tem que ser analisado. E às vezes a maioria das pessoas, os empreendedores, eles não têm paciência. Abre um negócio, no mesmo ano ele quer o retorno no mesmo ano. E a gente sabe que isso é estudo, que na maioria dos negócios eles levam aí de 1 a 2 anos para poder retornar aquilo que foi investido, né? E dependendo do negócio, às vezes até mais tempo, enfim. Mas eu quero que você complemente falando sobre essa parte que eu citei, principalmente sobre a questão de time e essa questão de... Sim. E vou reforçar com a fala aqui do grande Jailson aí, que já marcou um café pra gente tomar na segunda. Maravilhoso. Que é o seguinte, né? Tô gostando dele aqui.
entender o que move as pessoas faz grande diferença. Se a cultura da empresa estiver alinhada com os valores do colaborador, deu match lindo, né? E aí o que acontece? É isso mesmo. Hoje, inclusive, né, empresas que têm esse olhar de entender realmente, né, o que é que move o colaborador, de alinhar, né, as expectativas da empresa com as expectativas, né, do colaborador, ainda antes, quando ele é candidato, né, ou seja, que ele está se candidatando a uma vaga, que a gente chama de trabalhar o fit cultural, né, de trabalhar justamente essa harmonia entre candidato, que pode ser futuro colaborador, junto com o que a empresa tem ali para oferecer, o que ela busca de filosofia de mercado. Hoje, a gente já traz esse olhar de gestão de pessoas, né, que antes era o RH, né, aí gestão de pessoas, depois gestão com pessoas, e agora já é People Analytics, ou seja, trazendo um olhar das pessoas através dos dados que elas mesmas geram, ou seja, trabalhando com tecnologia. E aí, um spoiler muito bacana, existe uma ferramenta muito bacana, que é de um roteador lá do Rio Grande do Sul, que é o Antônio, não sei se ele está por aqui, que a gente está fazendo uma parceria muito bacana, que ele está agora no período de rodada de investimento, que a ferramenta dele é uma ferramenta que ele trabalha já no processo, quando o colaborador entra na empresa, questão de análise comportamental, trabalha lá com os assessments, ele trabalha também uma trilha de desenvolvimento a partir do assessment que o colaborador faz ali, para que, se ele entra hoje, por exemplo, como um primeiro nível, por exemplo, vendedor, consultor de vendas, e a gente enxerga que pelos resultados ali da pesquisa, ele pode se tornar um futuro supervisor de vendas, um futuro líder, ele já vai ser direcionado meses depois, alguns passos à frente, para começar a fazer um curso de liderança, um treinamento de liderança, que já tem nessa mesma plataforma. Por quê? Já para poder preparar ele para um cenário futuro. Que é, vamos pegar, por exemplo, o caso aí da provedora de internet, da Detel, que é uma empresa, por exemplo, a gente vai estar direcionando a indicação, né, desse software para eles. Por quê? Porque a aceleração muito rápida, o movimento de mercado muito rápido, o crescimento exponencial, e aí, ou seja, a gente preparar as pessoas que querem acompanhar o ritmo do mercado que a empresa está inserida e que precisam, ou seja, pagar um certo preço ali, mas se ela está disposta, então a empresa vai investir. Se a gente pega hoje, por exemplo, a questão da Disney, da Zappos. Zappos é uma empresa do segmento têxtil, né, lá nos Estados Unidos, que foi inclusive adquirida pela Amazon, né, e de calçados, que ela tem um grande case, que é a questão de que quando as pessoas vão entrar nas apps, vai fazer o processo seletivo, ele dá, se a pessoa fizer o processo seletivo e passar tudo direitinho, ela ganha um bônus de $8.000 nos 6 primeiros meses, além do salário. Ou seja, por quê? Já para trazer essa atratividade dos melhores talentos. E se ele for até o final do processo seletivo e chegar até trabalhar 30 dias e não der resultado, se ele caso passar, mas depois ele vê que a política ali está cobrando dele e ele não consegue entregar, ele recebe além do salário mais um bônus de $1.000. Ou seja, por quê? Porque a empresa já está comunicando qual o perfil que ela busca, né? E são pessoas que gostam de pessoas, né, e que estejam felizes por trabalhar ali, sabendo o seguinte: entrou nas Apos, se lá fora está chovendo canivete, aqui dentro tem que ser sol. Aqui dentro tem que chover alegria. A mesma coisa com a Disney. A Disney tem a Universidade Disney, que para você entrar para trabalhar lá é uma bateria de exames, né, bateria, né, de testes, mas uma vez que você entrou é a mesma coisa, assim, é felicidade o tempo todo, porque as pessoas estão em busca disso. E aí a pergunta justamente é essa, né? Então você hoje que tem o seu time no seu negócio, ou seja, um time de você mais uma pessoa, de 2 pessoas, 3 pessoas, ou seja, você sozinho, o equipe, por exemplo, você se relaciona bem com você mesmo? Você seria seu próprio cliente, né? É uma pergunta muito comum que se faz aí em treinamentos, em palestras, porque a partir do momento que eu gosto de mim mesmo, eu me compreendo, né? Eu invisto na melhoria, né, da minha autoimagem, trabalhando primeiro minha autoimagem, depois trabalhando a minha identidade, depois trabalhando o personal brand, depois trabalhando o brand da marca. Então, ou seja, eu vou entender o que eu estou comunicando para o próximo, estou comunicando para o mercado, e eu começo a ser atrativo não só para clientes, mas também para colaboradores, para parceiros, para fornecedores. Eu tenho um fornecedor que, por exemplo,
ele não atende certos clientes. Por quê? Porque ele tem um nome no mercado a zelar, ele se dá o luxo de dizer, Márcio, ó, aquele cliente ali eu não atendo. Já passei, inclusive, até uma saia justa de indicar um cliente que a gente ia começar a atender. Aí ele, eita, tu tá dando consultoria para esse cliente, é? Aí eu digo, não, agora tu tem que falar para mim. Eu digo, eu tô para fechar com um cliente. Aí esse cara, te dou um conselho, não, não fecha não, vai não. Sei que de repente o valor pode ser interessante, você está pensando na questão do case, mas esse cliente aí vai te dar muita dor de cabeça, porque age assim com o fornecedor tal, já sei que age assim com o colaborador tal, então, ou seja, não vai ser um case bom para você não. E foi dito e feito, acabou que a gente, meio por teimosia, porque era um grande cliente, portfólio, inclusive, era na época também de uma pessoa que tinha indicado, de um conhecido e tal, mas foi dito e feito. Então, assim, deu mais dor de cabeça, e, ou seja, está queimado no mercado. Muitos fornecedores não querem trabalhar com ele. E o time lá vive realmente na base do chicote. Ou chicote, né? Vamos brincar aí, né? Na base do chicote. E o que acontece? Então, a empresa que tinha tudo para ser uma empresa magnética, ela hoje, em vez de atrair, ela expulsa. Ela afasta. Afasta primeiro colaboradores, depois afasta clientes, parceiros e fornecedores. Só para a gente fechar aqui, a gente tem um case, por exemplo, de um grande cliente que a gente já teve na nossa carteira, na época era o maior cliente da carteira. Esse cliente estava já com, sei lá, 10 lojas e estava abrindo mais uma grande loja bem expressiva, né? Uma loja que teve um custo milionário, investimento milionário. Essa loja, Lilian, passou acho que uns 2 anos para poder ser inaugurada e a loja pronta. Sabe por quê? Porque ninguém queria trabalhar nela. Ninguém queria trabalhar na marca. E eu vim saber disso a duras penas, querendo ajudar um amigo na época lá a ir trabalhar lá. E disse, cara, é essa marca mesmo. Poxa, tu é doido, pô, isso é uma senzala. Sabe por que já faz 6 meses que tá aí, ninguém vai? Porque é senzala, chicote. Quero não. Ainda bem que eu não tô precisando, né? Ele trabalhava meio período, então eu tava querendo ver. A esposa tinha falado, né? Tava à procura de um outro vínculo de meio período. Ele disse, não. Ainda bem que esse meu período me segura aqui. Porque se eu fosse depender de ir trabalhar nessa marca aí, para poder defender toda a minha renda, toda a minha casa, cara, eu ia adoecer. Porque eu conheço gente que adoeceu aí. Os bancos, inclusive, passaram um bom tempo nesse caminho, né? Eu vim do mercado bancário, era a instituição número 1 que deixava colaboradores em depressão. Graças a Deus a gente trabalhou 4 anos, e o período que a gente trabalhou lá, eu fiz meu dever de casa, tive alguns impasses, mas assim, eu sempre entendi sobre a questão de autorresponsabilidade, né? Então, tudo tem que partir de mim, depende de mim. Se o meu gestor vai acatar ou não, se vai me tratar bem ou não, eu vou fazer a minha parte e eu sei que é a lei da semeadura, a gente colhe o que planta. Então, uma das coisas, inclusive, quando eu saí do banco, não fiquei muito tempo fora do mercado, né? E aí, porque eu mesmo fui empreender e quem era meu cliente no banco se tornou meu cliente na consultoria ou me indicou para clientes para poder iniciar, né, justamente a jornada lá de consultoria, treinamento e palestra, porque sempre tive muito, né, esse senso de autorresponsabilidade, sabendo que eu sou dono do meu próprio destino. Claro que aí a gente vai trazer as parcerias, quando a gente fala de time aqui, de que sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu posso ir mais longe. Agora, junto com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, né? Exatamente. Que é o que você E, fala muito em formatura, né? Márcio, às vezes a clareza fica mais só para o empreendedor. Então, não adianta ele ter a clareza só para ele. Ele precisa passar para o time. Ele precisa passar os valores, ele precisa passar a missão, ele precisa passar tudo para o time. E às vezes ele fica na mente dele, às vezes anota lá no caderno dele, mas ele não está passando para a equipe. Ele está cobrando a equipe pelo lucro, pelo resultado, pelo cumprimento das metas, mas ele não está falando dos projetos, dos valores, o que é que a empresa entrega, o porquê que ele montou esse negócio, o porquê desse negócio passar o valor, a paixão, tudo que nós falamos aqui. Então, o dono do negócio, ele tem que ter em mente que ele precisa ser
o vendedor do negócio. Ele precisa vender o negócio tão bem, primeiro para ele mesmo, e depois para o time. Então, é você que está aqui, se você tem um negócio em mente, é empreendedor, tá ali, dono do negócio, líder do negócio, gerindo o negócio, e o seu time, as pessoas que estão com você, não compram a tua ideia, não entendem o que é que você quer, só estão ali cumprindo tabela, ou realmente para pagar os boletos dela, para receber aquele salário ali no final do mês. Não tem comprometimento, não entende por que está ali, não tem valor, não tem motivação, não tem treinamento, não tem oportunidade, não tem desenvolvimento de carreira, não, só cobrança. Vai ficar difícil você obter aqueles resultados, porque eu mais me deparo com muitas empresas assim, que está muito aqui na cabeça do dono, mas ele não passa, e quando passa é só cobrança da equipe. E a equipe fica assim olhando e diz, nossa, aqui a gente só recebe cobrança. A gente não entende o que é que esse homem quer. Porque É uma empresa de cobrança, né? Parece que é uma empresa de cobrança, né? de cobrança. Enfim, então a gente falou de reputação, a gente falou de empatia, a gente falou do ambiente, a gente falou de clareza, a gente falou de como se tornar, então, um empreendedor e uma empresa magnética, cuidar da autoimagem, você falou também de brand, que é bastante importante falar sobre isso, mas em outro momento a gente aborda. E vamos lá para a gente finalizar. Pois é, eu estava refletindo agora, né, de tudo que a gente falou, que entendeu o seguinte, empreender, né, ter um negócio, e um negócio magnético, ele não é difícil, ele é desafiador. Porque quando a gente traz a palavra difícil, ou quando a gente fala até sobre a questão, né, daquela estratégia de análise SWOT, né, pontos fortes, pontos fracos, né, eu gosto muito de pontos a melhorar, ou a questão do desafiador. É a gente olhar que tudo isso reflete, por exemplo, em um outro olhar. Né? Eu falei, por exemplo, sobre a questão de como a gente desenvolver o relacionamento com o cliente, né, nessa jornada, nesses pilares, fazendo aqui um comparativo de como que a gente chegou a casar. Né? E aí faço comparativo agora com o time de futebol. Então, entender que o empresário, o empreendedor, é o técnico, né? E o técnico, qual é o dever dele ali? É deixar claro a estratégia, né? Ou seja, nosso time baseado no recurso financeiro que eu tenho, baseado na minha estrutura, baseado onde eu estou. A gente tem condições de pegar que fatia do mercado, que fatia do campeonato. Se manter na Série A, se manter na Série B, subir de série, né? Ou seja, pegar uma fatia de tal mercado, né? Hoje atende bairro 1, bairro 2, bairro 3, atendo a cidade, atendo perfil de cliente A, perfil de cliente B, perfil de cliente C, e aí baseado nesse perfil de clientes, né? Então, quem eu devo recrutar para estar nesse time, né? Para estar no financeiro, para estar na logística, para estar na frente de loja, ou terceirizar, né? Que são os parceiros, um contador, né? Um assistente virtual, ou seja, olhar e tentar sempre atrair os melhores. E hoje, com a questão da digitalização, com a questão que a pandemia trouxe de fazer as coisas à distância, então a gente tem muitas empresas, por exemplo, dependendo do modelo de negócio, trabalham com vendedores home office, e que não é da mesma cidade e no mesmo estado. Inclusive, a gente vai lançar um curso, né, que é justamente o curso de pré-vendedores, né, o Inside Sales, que é justamente esse vendedor que trabalha à distância, por meio do chat, por meio do telefone. Né? Top isso. E o que acontece? Que tem muita gente que está aí, de repente, aí, sem trabalhar, sem oportunidade de emprego, então é uma oportunidade que vai ser gerada. E que diminui o custo do empresário. Por quê? Porque ele não tem o custo ali de deslocamento, não tem N custos que ele, inclusive, reverte em outros. Então, por exemplo, né, ele não tem o benefício de pagar passagem, né, e alimentação porque o colaborador já está em casa, mas ele pode, por exemplo, trabalhar a questão da sexta refeição, enfim. Né? Sempre dá um jeito de a gente alinhar, porque a ideia justamente é a gente trazer mais benefício cliente. Então, quando eu olho essa visão de time de futebol, por exemplo, e o brasileiro, em sua grande maioria, gosta de futebol, e se não gostar, começa agora a parar para analisar. Minha empresa com o time de futebol, né? Então, aí eu tenho um técnico que, se ele tem esse olhar claro, ele mostra a bússola para o time dele. Ó, pessoal, o time aqui que a gente vai jogar, né, que é olhar para o mercado, olhar para o cliente, ele age dessa forma, então a gente precisa agir dessa forma. Então a gente sabe que clientes sempre vão ser exigentes, por exemplo.
E aí, o que é que eu preciso fazer para deixar esse cliente satisfeito, para deixar esse cliente feliz? Porque ele sempre vai ter uma expectativa. E aí, ou seja, se eu entender a expectativa dele antes, porque uma grande cereja do bolo aqui é o seguinte, é que, principalmente aqui no Brasil, a gente deixa muito para dar um atendimento ao cliente só quando o cliente reclama. Porque eu não posso prever essas reclamações antes. Uhum. Um case bem simples disso que eu peguei de uma grande... agora está se tornando uma grande amiga, porque a gente está ficando próximo. Ela veio palestrar aqui em Recife, não sei se você viu, e a gente fez um podcast com ela, que é a Gisele Paula, que é a cofundadora do Reclame Aqui, e também lançou um livro aqui em Recife, que já tem lançado em outros estados do Brasil, que é o Cliente Feliz dá Lucro. Eu, inclusive, recomendo fortemente, não ganho R$ 1 por estar indicando, mas eu ganho a satisfação de ver, né, pessoas mudando de vida, mudando seus negócios, quando está lendo o livro da Gisele, que é o Cliente Feliz dá Lucro, e trazendo justamente uma verdadeira consultoria de como que eu posso tornar o cliente feliz para ele dar o resultado, como é que eu posso, primeiro, fazer, né, com que minha equipe compre essa ideia, porque quando eu tenho um colaborador feliz, eu vou ter o cliente feliz. E o que é que ela diz lá? O melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Ou seja, se o cliente vai no supermercado e ele compra aquilo que ele quer e leva, acabou-se, porque a ideia é, ou seja, ir pegar e levar. Então, quando eu saio com o meu cliente com a necessidade satisfeita, atendida, ele vai falar bem. Exato. E quando o cliente fala bem, eu tenho a melhor propaganda, o melhor marketing, que é a indicação. Agora, quando o cliente vai, que fica tendo esforço, que fica tendo estresse, então a gente vê o quê? Não tem um técnico bom que está ali orientando a equipe corretamente. Ou seja, está perdendo o jogo. O time ali está deixando a desejar. E aí a ideia é justamente essa. Quer ter um negócio magnético, faz comparações com coisas do teu dia a dia, que vai te ajudar a poder trazer um novo olhar para o teu negócio. Entender que empreender não é difícil, não é impossível, ele é desafiador, como qualquer coisa. Né? Tem que estudar, tem que se capacitar. E falando em estudar e capacitar, dias 6, 7 e 8 de junho, terça, quarta e quinta, estaremos aí com 3 oficinas no Sebrae de Petrolina, junto com o Senac. Na verdade, as oficinas vão acontecer no Senac, das 6 às 10 da noite, sobre atração de clientes, sobre relacionamento com o cliente e sobre persuasão e negociação por uma bagatela de R$ 100 as 3 oficinas, 12 horas de conteúdo. A hora não sai nem por R$ 10, Lili. Pois é, tá vendo? Todos vocês que estão aqui, que moram em Petrolina e Juazeiro, têm que participar desse momento. Então, vamos que vamos. Vamos reunir aí uma turma, uma grande turma, para a gente poder trabalhar isso. E parabéns. E obrigada por vir aqui para Petrolina, para trazer esse conteúdo de valor. Eu que agradeço, adoro Petrolina. Obrigada por essa live incrível. E aí fica mais. Ó, Jailson tá aqui, Lucimar, que são parceiros, tem Nádia, que é uma grande empreendedora aqui da região. Enfim, tantos e tantos outros aqui. Vamos reunir essa turma para estar prestigiando aí esse evento, fazer uma grande movimentação. Muito obrigada pela oportunidade de Show. estar aqui com você. Parabéns pelo conteúdo. Eu que agradeço e, claro, ter você junto aí, né, para fazer esse bate-bola fica mais fácil, né? Olha aí, ó, até minha tia, que é de Juazeiro, tá por aqui, né, e disse que vai estar por lá também. Tia Ruth, venha-se embora com o povo aí de Juazeiro, que vai ser muito bem recebido em Petrolina, né, Lilian? Isso, sempre. Ah, eu sou de Juazeiro, né? Então, eu sou juazeirense, muito apaixonada por minha cidade, pelo povo. Eu sou muito apaixonada por Juazeiro. E quando me casei, vim morar em Petrolina. Mas a todo momento estou em Juazeiro. Meus pais moram lá, meus irmãos moram lá. E tá tudo Ô, bem. Lilian, Eu sempre penso assim, Juazeiro e Petrolina é uma cidade única. É um eu, lugar só. Eu quero aproveitar para registrar a presença aqui de um grande amigo, cliente, parceiro, que tem sede aí em Petrolina, ó. Eu estava fazendo propaganda dele aqui usando, né, o marketing subliminar, que é o pessoal da Usina do Seguro, Ricardo Rodrigues, Legal. chefe lá da Mayumi, que você já fez live com ela, que trabalha lá na Usina do Seguro. Né? A Usina do Seguro faz um trabalho muito bacana aí, cliente parceiro nosso aí, tá fazendo um trabalho muito bacana aí com seguros e plano de saúde aí na região de Petrolina e Juazeiro. Tamo junto, Ricardo. Maravilha. Então, te esperamos aqui nessa segunda-feira para brilhantar e trazer muito conhecimento para a gente. E a vocês que estão aqui, não deixe de participar.
Vamos aproveitar. Link na bio. Clica na bio, né? Envia o link para Isso. mim, Márcio, para eu poder encaminhar para essas pessoas que estão falando aqui na live, para facilitar. A gente vai fazer o seguinte. Márcio passa a seguir, né? Tem que seguir. Isso. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer, então, um print agora. Se quiser fazer aí, eu faço aqui. Eu faço print, né? Já compartilho e te marco junto com o link lá, porque aí já reforça de novo aí a questão da live. Vamos fazer isso sim. E aí vocês também, se gostaram da live, façam print, façam movimentação. Isso, reposta a gente aí. Reposta com o link e chama mais gente para participar desse... Vou lançar um desafio agora. Quem repostar, né, o link aí do print, né, repostar o print aí, a gente faz uma gincana. Cada encontro, cada noite vai ter uma gincana lá. E aí, sabe que eu posso sortear, Lilian? Será que eu sorteio? Sorteio. Uma mentoria presencial. A gente ir visitar. Olha que maravilha. Um negócio por dia. A gente tá 2 horas de mentoria presencial, seja negócio online, digital, reposta a gente aí, que isso já vai marcar ponto para você, que vai estar com a gente lá na oficina, porque a gente faz uma gamificação lá, de quem chega no horário, quem mais participa, quem mais faz stories durante a oficina. A gente tem uma gamificação lá, então, se você já começar fazendo aqui, já começar a participar da gamificação, fazendo o reposto do print aqui, então, já vou te marcar aí. Eita, coisa linda. Você viu minha filha aí na live? Vitória, mãe, te amo. Tenho que responder. Olha, tô vendo também agora. Tem que responder. Tem que responder. Cheiro, Vitória. Oh, também te amo. Obrigada, Márcio. Obrigada, Vivi. Mamãe te ama. Obrigada a todos vocês. E até o evento aí com o Márcio. Terça, quarta e quinta ele estará em Petrolina, então vamos aproveitar esse conteúdo tão valoroso, essa oficina. Porque assim, não vai ser só teoria, vai ser prática. E ainda concorrer a essa mentoria aí de 2 horas no seu negócio. Um beijo. Vai valer muito a pena. Vamos embora pro print? Vamos lá. Fechou. Show. Show. Obrigada, Socorro. Cheiro, gente. Tchau, tchau.